Olá, pessoal, sejam bem-vindos. Meu nome é Stephanie, sou professora de artes e vou acompanhar vocês nesse módulo 1. Bom, aqui nós vamos falar especificamente sobre as linguagens da arte. E antes de entrarmos nesse assunto, vamos retomar um pouquinho sobre o que é arte. O conceito de arte, ele é bastante subjetivo, pois cada um pode dar uma resposta diferente. Alguns podem dizer que é algo relacionado ao sentimento, é algo relacionado à criatividade ou à sensibilidade. Todas essas respostas, elas não estarão corretas e nem erradas. Todas, na verdade, podem estar contidas dentro de um diálogo, e é dentro desse diálogo que nós vamos começar a trabalhar. A arte, ela está inserida no ser humano desde quando o ser humano começa a fazer as suas primeiras manifestações sociais. E essas manifestações sociais, elas começam desde a pré-história. Então, a partir do momento que o homem começa a inserir, começa a interagir com o meio que ele está vivendo, que ele sai da caverna e ele começa a interagir com animais, com plantas e com o meio, ali ele começa a experimentar... Dá para cortar? Continua, professor. Ali ele começa a experimentar. Naquele momento, ele começa a experimentar o meio que ele vive e ele descobre instrumentos. Ali ele começa a desenvolver técnicas. A partir desse momento, com o desenvolvimento de técnicas, ele chega às tintas. Com as tintas, ele começa a fazer as pinturas nas cavernas. Lembrando que nesse momento, o homem ainda não sabe escrever, não sabe ler e também não sabe conversar, não tem o domínio das cordas vocais, mas ele já sabe se comunicar através de imagens. E essas imagens são feitas a partir de técnicas que ele mesmo desenvolve. Lembrando que esse homem não tem nenhuma referência anterior, então realmente é uma descoberta que ele faz. Partindo do princípio da comunicação, nós iremos agora começar a ler e produzir textos na linguagem. Nós iremos começar a ler e produzir textos nas linguagens da arte. Lembrando que esse quesito nós vamos iniciar na base da comunicação, certo? Então, quando a gente trabalha com linguagens da arte, essas linguagens são diversas, tá? Eu posso utilizar a pintura como linguagem, eu posso utilizar a escultura. Se eu trago para linguagens contemporâneas, tá? O grafite é uma linguagem artística, o street art, que é toda a possibilidade de ser feito dentro da cidade, também é uma linguagem artística. A música, o teatro, a dança, e é justamente dentro desses 4 patamares que nós vamos trabalhar. Pintura, que são as artes visuais, a dança, o teatro e a música. Hoje, especificamente, nós iremos trabalhar com o teatro, então vamos adentrar um pouco dentro da história do teatro. Mas, ainda falando das linguagens, o que são especificamente ler e produzir textos dentro da linguagem da arte? Quando nós falamos sobre expressar, utilizamos a comunicação para que possamos fazer isso. Expressão verbal, oral e escrita. A expressão verbal, ela vem a partir do momento que o homem domina a técnica da fala. E ele pode desenvolver a técnica da fala através do próprio ato de falar, de se comunicar, mas ele também pode escrever. O ato de escrever também é um ato de se comunicar. Lembrando que a história só começa a partir do momento que o homem começa a estabelecer registros. Esses registros são textos. Esses textos se tornam documentos que fazem parte da história do homem. Quando nós falamos pré-história, que é justamente quando estávamos no início do vídeo, falando sobre a questão das pinturas rupestres, as pinturas rupestres, elas estão inseridas na pré-história, porque é antes da escrita. Então, olha só, pessoal. A expressão verbal, oral e escrita, ela também faz parte desse contexto artístico, porque escrever não está somente em registrar códigos linguísticos, mas você também pode escrever através de uma imagem. Então, olha só como é importante esse conhecimento sobre a arte. E agora, a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro, né? Quando a gente fala, quando o ser humano fala, dependendo como ele quer falar, ele está encenando.
Encenar não significa especificamente atuar, mentir ou enganar. Não, encenar é quando você percebe e você organiza quais são as maneiras como você vai falar. É diferente, por exemplo, quando você fala com uma criança e é diferente quando você fala com um adulto. Diferente quando eu estou dando aula ou quando eu estou numa roda de amigos conversando. Nesse momento, o teatro é importante, porque é através do teatro que nós organizamos quais são as nossas expressões. E a expressão, ela é verbal, mas ela também é corporal. Então, nós, dentro da comunicação, dentro das linguagens da arte, nós também utilizamos o corpo e a fala. Basicamente, a utilização do corpo e da fala é a base da construção do teatro. E quem é quem no teatro? Bom, é muito simples. Nós saímos da nossa casa, vamos num teatro, assistimos uma peça. Esse pode ser um ato comum, corriqueiro, pode ser uma peça de comédia, um drama clássico, uma ópera. Isso vai depender da escolha de cada um. Não necessariamente todos têm o costume de estar presente em peças em teatros clássicos. Mas quem nunca viu uma apresentação, nem que seja na igreja, na comunidade ou até mesmo na rua? A encenação faz parte do cotidiano do ser humano, ele percebendo ou não. Para que uma peça de teatro seja organizada, é necessário algumas pessoas específicas. Quem são elas? Bom, nós temos primeiro os atores e as atrizes. São eles que fazem a preparação, são eles que pegam o texto, estudam o texto, analisam quem são os seus personagens, quais são as características que eles vão utilizar para montar esses personagens. Logo em seguida também, nós temos o dramaturgo. É essa pessoa que é responsável por pensar nesse texto, por escrever, por criar o roteiro, os diálogos, as características desse personagem, inclusive as suas personalidades. Temos também o produtor teatral. A partir do momento que você tem um escritor, que você tem os atores, você precisa de uma pessoa para que possa organizar esse andamento. Por isso que é muito importante uma peça de teatro tenha tempo o suficiente para que as pessoas possam ensaiar. Porque é justamente nesses ensaios, tanto o dramaturgo como o produtor teatral que vão ver qual é o andamento que os atores e as atrizes estão fazendo, para que eles possam chegar no palco e estar totalmente preparados para a apresentação dessas peças. Temos também o cenógrafo. Esse profissional é quem cuida de toda a parte visual das montagens. Por exemplo, você tem uma peça que está acontecendo dentro de um quarto. É justamente o cenógrafo que pensa quais são os elementos que vão estar inseridos no palco para que te remetam a lembrar que aquilo é um quarto. E isso pode alterar uma praça, uma cozinha ou qualquer outra parte. Então, o cenógrafo é uma pessoa que tem uma pesquisa e uma preparação extremamente importante para entender quais são os elementos que ele vai inserir naquele momento. Temos também o figurinista. Imagina você, está numa peça, está num teatro assistindo e ali você está ambientalizado a estar na época do Renascimento, numa época de 500, 600 anos atrás, e a pessoa está usando uma calça jeans. Não, você não vai acreditar que aquilo é verdade, porque para que você possa estar inserido, acreditar em todo aquele contexto, também é importante que as pessoas estejam utilizando roupas certas. Também nós temos as maquiagens e, se possível, em alguns casos, até as perucas. Além do figurinista, nós temos também o iluminador. Imagina você está assistindo uma peça de teatro e não tem a iluminação correta. A iluminação é muito importante. É ela que traz o drama necessário. É ela que vai te dar a imersão. Uma peça dramática, um texto dramático, percebam, ele tem uma luz mais baixa, o ambiente é mais escuro, o texto é até mais lento. Existem fatores emocionais que vão fazer com que você, como espectador, sinta a emoção daquele texto.
Geralmente, uma peça de comédia, a luz é mais clara, porque você vai olhar para todos os ambientes e ali naquele momento você vai pegar esse sentimento de você estar ali inserido nessa peça, mas que você possa rir. O seu envolvimento é mais tranquilo, ele vai mexer com outros sentimentos, outras sensações. Temos também a sonoplastia. O sonoplasta é aquele responsável pelos barulhos. Quando falamos em sonoplastia, automaticamente lembramos de músicas, mas não. Esses sons não são somente as músicas, mas todo e qualquer tipo de barulho. Uma porta batendo, a sensação de barulho de algum animal, passos. Geralmente as peças mais dramáticas, elas apresentam situações de sons que vão te remeter ao medo, à angústia, ao pavor ou também à tristeza. Os sons, nesse momento, são extremamente importantes. Mas falando de teatro, nós imaginamos onde que surge o teatro. Então agora, a gente vai começar a falar um pouquinho do início do teatro. O teatro é bem mais antigo do que nós imaginamos. Agora a gente vai fazer uma viagem no tempo lá na Grécia Antiga. Na Grécia Antiga, o homem tem a necessidade da democracia, da arte, da discussão entre seres humanos. É nesse momento que o homem tem a capacidade de perceber que ele pensa, que ele é um ser pensante. E além de ser um ser pensante, ele também percebe que existem algumas necessidades. O homem tem a necessidade de ser feliz. O homem tem a necessidade de ter prazer. Ele tem a necessidade de pensar. Naquele momento também é importante lembrarmos que existia uma religião específica. Na Grécia Antiga, a religião específica era baseada na mitologia grega. Sim, os homens ali faziam cultos aos deuses gregos. E um deus muito importante para o grego nesse momento é um deus chamado Dionísio. Quem é Dionísio? Dionísio é uma representação mitológica de um deus que tem o culto ao vinho. Lembrando que eu disse anteriormente que o grego tem uma necessidade do prazer. O vinho era também um causador de prazer. Então os gregos promoviam festivais de culto ao Dionísio, principalmente quando a colheita de vinho era extremamente farta. Como agradecimento, eram escritos textos onde eles enalteciam e agradeciam a esses deuses, principalmente Dionísio. Mas o teatro não era somente a organização. Os dramaturgos, aqui, eles escreviam esses textos. Tinham também atores e atrizes. Isso acontecia em locais específicos, pois na Grécia Antiga o teatro era ao ar livre. Esse teatro era chamado de anfiteatro. Era um local aberto que era nas encostas das montanhas. E esse local era proposital, porque nas encostas das montanhas, por conta da posição, tinha-se uma perfeita acústica. Então, a expansão do som era perfeita. As pessoas que sentavam nas primeiras cadeiras, elas escutavam na mesma altura daquelas que sentavam na última cadeira. Então, a expansão do som nesse local era algo perfeito, mas não era somente por aí. Já perceberam que o teatro, ele é dividido, o símbolo do teatro, ele tem duas máscaras. Uma máscara que está com um sorriso grande e uma outra máscara que está com uma cara de extrema tristeza. Porque o teatro grego ele era baseado em dois extremos, pois eles escreviam somente dois tipos de texto, o drama e a comédia. Então, são dois textos extremamente diferentes uns dos outros. O que acontece? Já perceberam também que é no teatro grego que surgem as máscaras? Então, essas máscaras também são criadas por um motivo específico. Além do ator e da atriz não precisarem fazer uma atuação perfeita facial e corporal, ele poderia colocar as máscaras. Uma máscara de extrema alegria, automaticamente os espectadores já percebiam que era um teatro, uma apresentação de comédia. As máscaras também, elas tinham um tamanho um pouco maior que o rosto da pessoa. E também existia um afastamento da boca. Aquelas bocas
Elas tinham uma abertura muito grande e nessa abertura elas ficavam um tanto quanto afastadas da boca. E nesse momento eles criavam um cone que saía da máscara e encaixava na boca do ator ou da atriz. E isso gerava automaticamente uma situação de alto-falante natural. A soma dessa máscara, que tinha o efeito de alto-falante, junto com a expansão da acústica do anfiteatro, criava uma sonoplastia, uma sonoridade específica e de bastante qualidade para aquele momento. Já com o avanço do teatro, logo em seguida, com o passar do tempo, a Roma também adquire essa prática no Coliseu. O Coliseu, além das lutas com os gladiadores, também tinham apresentações teatrais. Mas os romanos já não utilizavam mais as máscaras. E sim, eles utilizavam pequenos textos, mas a expressão corporal no teatro romano era maior. Logo em seguida, com a expansão das casas de espetáculo, nós temos outros tipos de teatro. Agora nós vamos falar de dois dramaturgos que têm uma importância muito grande para a humanidade. Primeiro, vamos falar sobre William Shakespeare. Olha só, nascido em 1564, faleceu em 1616. Ele era inglês. E naquele momento, a Europa estava vivendo um contexto completamente diferente do que nós vivemos hoje. William Shakespeare foi responsável por vários textos que nós conhecemos. Talvez o mais conhecido deles seja Romeu e Julieta, que acabou se tornando referência para várias apresentações, para vários filmes. Quem não conhece essa história de amor mal resolvida, que tem um final tão trágico? Mas William Shakespeare também foi responsável por outras grandes peças. Uma delas é Hamlet. Nós temos também Sonho de uma Noite de Verão, e dentre tantas outras. É imprescindível dizer que William Shakespeare teve uma importância para o teatro e para a escrita internacional, mundial, muito grande. Só que temos no Brasil também Nelson Rodrigues, nascido em 1912 e faleceu em 1980. Nelson Rodrigues, diferentemente dos textos de William Shakespeare, teve uma importância muito grande para o brasileiro. Por quê? Ele era um jornalista. Sendo jornalista, ele tinha uma capacidade de escrita muito interessante, mas os textos de Nelson Rodrigues eram bem diferentes. Eram textos muito críticos, eram textos que até para aquela sociedade eram um pouco difíceis de compreensão. Mas, depois de tantos anos, nós percebemos como as obras de Nelson Rodrigues fazem parte do ideário nacional. Bom, nada mais justo agora que começarmos um estudo e darmos continuidade. Um grande abraço, até a próxima!